Mas essa história da loira do banheiro... O César do Antigo Testamento. Ela é feita, na verdade, quando acontece um crime numa escola, tá? Uma criança morre assassinada e teoricamente pela loira do banheiro. Tem um vigia que... Já começou bem. É criminal. Já começa... Pá. É criminal. Já começa com 2 pés na porta. É o investigador indo pra escola 10, 11 horas da noite, porque o vigia falou pra ele que ela consegue se manifestar nesse horário. E aí ele vai, entra no banheiro, evoca realmente o policial. O policial o investigador. Porque ele quer descredibilizar. Entendi. Falar, tá na cara que foram outras crianças. Foi alguém que matou. Até esse mesmo vigia. Só que ele cumpriu também, ele tá cumprindo também uma missão com os pais dessa criança morta. Que os pais das crianças estão desesperados e querem uma justificativa. Por quê? E ele vai até lá. E aí, na evocação, ele sofre essa espécie de projeção, onde ele vai pro lugar onde essa entidade tá. Ela vem, ela se manifesta, ela toca nele. Quando ela toca nele, ele vai pro lugar. E aí ele vai para esse lugar muito antigo, pra origem dela, que ela foi uma pessoa lobotomizada pelo pai. O próprio pai lobotomizou ela. Lobotomizar é trocar de cérebro? Não, dá um teco mesmo no cérebro, arranca um pedaço ali. A lobotomia tira um pedaço do cérebro. Pra pessoa ficar mais calma. Porque ela tinha fama de ser louca, desvairada, muito ativa, né? Gente, lobotomia é tirar um pedaço do cérebro? Você tira uma área do cérebro ali. Mas pra quê? Então, antigamente se acreditava que tinham áreas que eram responsáveis por agitação, delírios, psicoses e tudo mais. Gente, Gente, eu sempre ouvi de lobotomia, eu tinha a impressão daquele episódio do Chapolin que eles trocavam o cérebro um do outro. Não, Trocavam a mente, na verdade, realmente. o cérebro. Tem a trepanação, que é uma porrada, né, que abre e alivia a pressão do cérebro, você fura, na verdade. E tem a lobotomia, que realmente é a extração, você tira um pedaço. E era praticado isso, era medicina. Deixa eu te perguntar, isso existiu? Eu me apoio nessa ideia. Ela é uma grande vítima, porque o pai lobotomiza ela para ela não causar escândalos sociais. Porque o pai era ricaço. Aí tem a relação com a história real de Guará, que o pai também era ricaço. Guaratinguetá, fim. Mas na verdade, o que ela faz? Ela não pune qualquer criança, a loira do banheiro. Ela pune os bullies, os provocadores, os caras que vão lá tirar sarro dela. Bravo aí, ó. Aí floresce. Então, na minha versão, ela é uma justiceira. Tanto que ela não faz mal pro investigador. Ela deixa ele voltar pra casa. Mas entendeu? coloca ele pra entender a história, né? Mas aí o vigia passou também por isso com ela. Bate arrepio. O vigia, eu tenho uma. Gente, eu tenho uma coisa. Tem isso, às vezes o arrepio me varre, assim, de uma hora pra outra. Aí. E o vigia tinha passado já por isso também. Ele tinha visto ela. E ele fala, no final da história, ele conta. Ele fala, ela só vai atacar quem ataca ela. Se for um provocador, se for um menino mau, uma criança ruim, não vai escapar dela. Se for qualquer outra, ela vai deixar embora. E é assim, quem provoca a loira do banheiro, na verdade, os valentões. Sempre é assim. O cagão vai embora. O valentão é o cara que fica ali, puxando a descarga, zoando ela. E quando eu fui lá na casa dela, em Guaratinguetá, que é a escola lá, o curioso, e eu descobri isso lá, que... Aliás, passa numa escola, né? O meu também. Numa escola também, exatamente. Que quem invocava ela nos primórdios, né? Reza a lenda, eram os meninos. Porque os meninos têm essa coisa de essa gostosa aí, também, loira então. do banheiro, Então. vamos não sei o quê, olha aqui, loira do banheiro e tal, e ela é... Cara, não provoca minha entidade. Eu não provoco. Olha, eu posso ter minha porção de descrença, às vezes, em algumas coisas, mas nunca é total. Cara, eu já senti o suficiente de entidades pra não desconfiar. Jura, sabe? Você já teve Cara, essa... quando eu era criança... Não, olha eu. Vamos lá, voltamos ao pequeno César. Olha eu acabando com a minha moral aqui. Acabando com o sobrenome Bravo. Cara, não é. Quando eu era criança... É por isso que eu acho que eu comecei a escrever horror, na verdade. Por isso que a minha tendência ao horror vem daí. Eu era uma criança que via coisas extremamente assustadoras. Extremamente. Tinha um armário... Tipo ali, esse tinha, guarda-roupa. Ali antigamente tinha uma máscara que eu vi nos seus vídeos. Sim, a gente sempre põe. Hoje a gente pôs um quadrinho Eu ali. vi ali. Cara, eu olhava noite após noite pro meu guarda-roupa e eu via uma cabeça lá dentro. Noite após noite, noite após noite. E Mas não saindo tinha... de dentro do guarda-roupa? Não, ela ficava parada me olhando, cara. Isso quando você era criança? Quando eu era criança. Ficava literalmente me olhando. E eu, cara, o que é isso? O que acendia a luz, sumia. Apagava a luz, a cabeça tava lá. Cara, não foi uma vez, assim. Daniel, não foi uma vez, foram várias Mas como vezes. que era essa cara? Era branca, pálida? Não dava pra saber. Eu sabia que tinha alguém lá dentro e era um rosto. O que era, eu não sei. Eu não sei. Então, mas você sabe que
o guarda-roupa, pra mim, ele é esse lugar, esse ambiente de onde moram as entidades. Por isso que eu coloco carinhas saindo do guarda-roupa aqui, porque é o monstro do armário. Sim, sim, sim. Né? Porque a minha avó, quando eu dormia na frente da... Era bem assim, era um guarda-roupa aqui e a cama nossa aqui. Aí, às vezes, a porta aberta, me perturbava a ideia do escuro dentro do guarda-roupa. Tanto que eu tenho um curta aqui nesse canal. Tomara que a minha filha não esteja assistindo, porque senão eu vou pôr medo nela, assim, porque eu vou contar essas coisas. Papai, eu não sabia. Exatamente, tadinha. Porque tem um curta meu que chama Paletó, que é exatamente isso. Ele guarda o paletó que ele comprou num brechó, que foi de um morto, ele não sabe, e aí o rosto aparece de dentro do guarda-roupa. E foi gravado com esse guarda-roupa aqui. Ele sai de dentro do guarda-roupa, assim, o rosto, e é um olhão brilhante, assim, um rosto todo... Quando eu tava na escrita do 1618, coisas estranhésimas começaram a acontecer. Durante o processo ali de escrita? Ele é sobre tecnologia. Basicamente, ele é sobre influências tecnológicas. E eu tenho uma ideia que essa tecnologia que a gente tá não é só nossa. A gente tá navegando por ela, usando ela, mas não significa que ela é nossa. Significa que outras entidades, inteligências, o que é que Deram seja... pra gente? Não, mas elas estão por ali também. Elas também descobriram, eles estão por ali também. Então, acho que pode ter esses crossovers, às vezes, de inteligências numa mesma tecnologia. E eu tava nessa pilha de escrever sobre isso na época, e eu tive 2 momentos. Teve um primeiro momento que eu tava deitado, e eu olho pra cima e eu vejo uma sombra, cara. Uma espécie de coisa que só... humanoide, tá? Mas que absorvia toda a luz. Era só uma mancha preta que absorvia toda a luz. Isso aí é experiência sua mesmo? Minha mesmo. Tá. Pixelada. Completamente pixelada, como se fosse uma coisa de Atari. Aí eu abri o olho e vi aquele negócio e falei, cara, meu Deus do céu. Congelei, é lógico, Que né? isso. Dá aquela congelada, você sente o sangue fluir pra tudo que é lado. Tudo. E aí ela se afasta. Vertiginosamente ela vai pra cima, atravessa o teto e sobe. Isso que eu ia perguntar, vai pra cima. Não, sim, mas desapareceu. Foi como se estivesse ali em cima, olhando pra mim, olhando assim, olhando. Tipo, frente a frente aqui, você deitado. olhando. E, cara, eu aqui. abri o olho, tava ali. E eu continuei de olho aberto, sabe? Tava lá. Meu pai. Essa foi uma. Arrepia de contar. E teve a outra que foi mais estranha ainda. Ele lida com inteligências extradimensionais e extraterrenas. O 1618. E chega um momento que eu tenho não sei se foi sonho, porque eu estava mais ou menos acordado naquele momento. Mas eu me vi fora do quarto, como se eu estivesse conversando com uma entidade, tá? Era uma entidade, até onde eu me lembro, reptiliana. Tinha alguma coisa de reptiliano. E eu me lembro da voz dessa entidade, tentando falar comigo. E ela tentava me passar uma mensagem importantíssima. E no sonho eu ouvia. Nessa projeção eu conseguia ouvir, entender. Era uma mensagem, era uma voz meio metalizada? Não, era... estalava. Era uma voz de garganta. Isso aí era uma voz de garganta. Isso aí é bem extraterrestre. E, cara, eu acordei não, aí minha esposa me acordou. Eu falei, cara, que você tá passando mal? Porque eu tava tentando... E eu, não me atrapalha, não me atrapalha. Eu tô recebendo uma mensagem. Cara, eu tava tentando contar pra ela o que eu tinha ouvido. Entendi. Só que isso aí vai embora depois. A partir do momento que eu retomo a consciência, isso aí vai embora. E foi, cara, foi muito estranho essas 2 situações. Fora isso, assim, cara, TV fazendo coisas estranhas, tablet escrevendo sozinho, coisas sem sentido. Durante o processo desse livro. Então, assim, foi um processo bem estranho mesmo.